E o nosso convidado, eu vou dizer para você, é muito, mas muito especial, para mim, de um modo muito especial. O convidado de hoje é o proprietário da Móveis Plaza, em Itaporã e Douradina, e patrocinador oficial do nosso podcast. Eu acho que para números, sabe? Que é uma coisa que Sim. eu gosto, né? Uhum. Aí eu lembro um dia também que ele chegou em casa com uma aquisição nova, trouxe uma calculadora. Para ele foi um pouco de sacrifício, porque ele gostava, minha mãe também, né? Eles não eram acostumados a morar na cidade. Eu, na área que eu estava, que era administrativa no escritório, já estava bom para mim, né? Eu até já tinha meio que estava confortável com aquilo, entre outros valores que nós temos dentro da nossa empresa, que eu falo sempre, né? Nós, quando morávamos no sítio, meu pai tinha caminhão e os vizinhos ainda não tinham. A gente trazia toda a vizinhança em cima do caminhão para vir na missa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Hora a Mais com a Lourdes de Estrosiati. E se estamos chegando até você, porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Você quer sua casa mais bonita, mais arrumada, aconchegante? Móveis Plaza, aqui em Itaporã e Douradina, aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. E todas as quartas-feiras nós trazemos um convidado muito especial. Sim, uma pessoa que vai falar sobre sua trajetória de vida, sua infância, fase adulta e sua vida profissional, porque sabemos que sempre vai impactar a sua vida. Hoje nós temos um convidado, é um convidado muito especial. Estamos começando Vozes de Sabedoria. E o nosso convidado, eu vou dizer para você, é muito, mas muito especial, para mim, de um modo muito especial. Porque ele é exemplo de liderança na nossa comunidade, é um empresário de sucesso. Anote aí, é um empresário de sucesso, proprietário de 2 lojas, que daqui a pouco eu te falo, mas já vou te falar agora, que patrocina o nosso podcast. Você já acha que vai sabendo mais ou menos quem que é? Ele é membro atuante do movimento Cursilho e de Cristandade. Outro detalhe, ex-governador do Rotary Club aqui do nosso distrito. E também, agora você já vai saber quem que é. É o vice-prefeito da nossa cidade. Aí você já sabe quem que é? Sabe, né? O convidado de hoje é o proprietário da Móveis Plaza, em Itaporã e Douradina, e patrocinador oficial do nosso podcast. E ao longo dessa entrevista, ele vai discorrer sobre a infância, ele vai discorrer sobre a sua adolescência, sua fase adulta e também a fase em que ele está agora. Estou falando de Edilson Bigatão, vice-prefeito do nosso município de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Edilson, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco no nosso podcast. Olá, Lourdes Estrosiati. Uma honra estar aqui participando deste programa contigo. Agradeço imensamente o convite para participar. Tenho acompanhado seu podcast, tenho visto aí as pessoas tão importantes que têm comparecido aqui para trazer informações valiosas para todos nós. E agora estou aqui também. Agradeço então mais uma vez esta oportunidade de estar contigo aqui neste programa,
tão esperado por Itaporã e região, né? Ó, verdade. E a alegria é toda minha. Edilson, me permite chamar assim, né? Nosso vice-prefeito, nosso ex-governador. Uma vez governador do Rotary, sempre governador. Mas todos os nossos convidados, quem tá, a gente sempre dá um mimo para a pessoa, para o nosso convidado. E o mimo está aí na sua frente. É essa caneca aí, ó, que é para você. Tá ótimo, então. Agradeço, tá, Lourdes? Depois, eu também quero retribuir para você esse mimo. Trouxe de presente para você uma caneta da Móveis Plaza. Opa, É simples, mas é muito especial. Depois eu vou fazer a entrega para você também. tá bom, Muito obrigado. E esse brinde, que a gente sempre dá esse mimo para os nossos convidados, é também do nosso patrocinador, a Capricho Personalizados. A Capricho fabrica em acrílico, faz personalizações em diversos materiais e impressões a laser. Capricho Personalizados, criatividade, qualidade e inovação. Quer algo diferente, personalizado? Capricho Personalizados, aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. E agora, vice-prefeito, tantos títulos que eu já nem sei mais qual que eu vou usar. Então, no decorrer da nossa conversa, eu vou falando. Governador, vice-prefeito, empresário, cristão, amigo. Olha quantas qualidades, né? Então, vale a pena você ficar conosco. E Edilson, para nós entendermos a sua trajetória, é fundamental a gente voltar um pouquinho lá no tempo para nós conhecermos um pouco da sua infância. Como foi a sua infância? Pode partilhar um pouquinho? Da onde vem, como foram os pais, se tem irmãos? Fala um pouquinho. Sim, Lourdes, posso falar assim com o maior prazer. Eu, graças a Deus, tive uma infância muito boa, maravilhosa mesmo, sabe? Eu morei no sítio, né, até os 10 anos de idade, onde eu estudei até a 4ª série, né? Fiz a primeira comunhão também com a irmã Ludmila na época. Nossa! Onde eu morava ainda no sítio, ela ia lá para nos dar catequese. E eu pude brincar bastante. Fabricava meus próprios carrinhos, meus brinquedos na época, né? Já mexendo com martelo, com serrote, essas coisas, né? Tampinha de garrafa. Eu também... Nós viemos de uma família bem numerosa, né? Nós somos em 11 irmãos. 11 irmãos. Sempre tivemos uma boa convivência entre todos. Meus pais sempre muito atenciosos e carinhosos com a gente, sabe? Tinha muito amor dentro da nossa família. Graças a Deus tem até hoje, né? Sim. E então pude brincar bastante, me divertir. Os irmãos são todos vivos? Eu tenho um irmão mais velho meu que já faleceu. Meu irmão Toninho. Ah, tá, mas tem mais aí, tá tudo Tá firme. tudo por perto aqui, graças a Deus. Ô Edilson, aí nesse período, você lembra, assim, você tinha sonhos, tinha umas aspirações de pensar, o que passava na sua cabeça? Você consegue lembrar? Olha, Lourdes, eu lembro assim que naquela época, né, que eu morava no sítio, na minha infância, né, meu pai, quando eu era em torno de 6 a 7 anos, eu lembro que ele me deu um presente, que era uma botina e uma enxada. E ele falou assim, ó, você vai ficar em volta do quintal aqui, cuidando da limpeza, sabe? Carpino, em volta dos pés de fruta, alguma coisa assim, né? E eu me senti muito orgulhoso com aquele presente, sabe? Porque já me deixou eu já responsável, né? Mas logo eu já abandonei aquela enxada também. Eu falei, rapaz, isso aqui acho que não é pra mim não, vou tentar um outro rumo, né? E ele sempre fazia alguns negócios, na época também a gente criava porco para vender, vendia milho, entre outras coisas, né? Para pequenos produtores assim. E aí no final ele tinha o caderno dele de anotações e ele chegava em casa, ele me chamava, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos fazer as contas aí, como é que foi as vendas e tal, né? E eu ficava junto com ele ali, então aquilo já me despertava, eu acho que para números, sabe? Que é uma coisa que eu gosto, né? Uhum. Aí eu lembro um dia também que ele chegou em casa com uma aquisição nova, trouxe uma calculadora. Nossa, e eu tenho ela até hoje guardada de lembrança, tá comigo lá. Aí ele sentava e colocava eu do lado, soma aí. E eu, molequinho, né, já usava aquela calculadora.
que na época eu acho que poderia Era inovação, né? uma inovação quase que um notebook nos dias de hoje. Sim. Mas poxa, que gostoso estar ao lado do meu pai ali, acompanhando os negócios dele e ele também me envolvendo já Nos desde negócios. pequeno nos negócios. Então, essas lembranças boas eu carrego comigo, sabe? Essas inspirações aí de ele ser uma pessoa de negócio e também me envolver junto com ele. Edilson, eu quero dirigir você que está nos acompanhando agora. Olha a importância da presença do pai, né, ali envolvendo nos negócios. Deu uma enxada, uma botina. E não ficou traumatizado, tanto é que é o vice-prefeito hoje de Itaporã. Então, e ele percebeu que a enxada não era um bom negócio e já partiu para os números ali. Isso mesmo. Isso é muito importante. E a mãe? Minha mãe, ela não sabia ler nem escrever, só para você ter uma ideia. Mas a sabedoria dela era muito grande. De saber lidar com os filhos, como eu te disse, né? Sim. 11 filhos. 11 filhos. E eram 12, porque eu era gêmeos. Era gêmeo, olha, isso é novidade. Novidade. E aí meu irmãozinho nasceu vivo, mas logo em seguida também ele veio a falecer. Nossa. Então sobrou só eu. Imagina se fosse 2. Então pegou. Olha. Pois é. Ou seria prefeito ou vice-prefeito. Vai saber. Mas olha, Lourdes, aí ela sempre atenciosa com a gente. Sim. Naquela época eu morava no sítio também, a gente estudava, ia a pé para a escolinha, né? Sim. E lá não tinha uma cantina, um local onde vendia lanche, alguma coisa. Então a gente tinha que levar de casa. Sim. Então ela acordava sempre bem mais cedo para preparar esse lanche, mesmo que fosse um pãozinho com manteiga ali, ó. Isso. Caprichado, com aquele carinho, sempre tinha. E ela fazia pão, e ela sempre fazia uns pão miniatura, né? Uns pãozinhos pequenos para nós, os caçulinhos ali, cara. Olha. Então minha mãe, assim, é uma pessoa fantástica na minha vida, sabe? Me ensinou muito, muito mesmo. Não é ler e escrever, mas a vida. E o amor, né? Nunca deixou faltar. Ela tratava a gente sempre com muito carinho mesmo, todos os filhos. Eu tenho, assim, uma lembrança muito boa da minha mãe, principalmente na infância. Ela era participativa demais. Edilson, vamos sair um pouquinho, né? Saindo da infância, adentrando a uma fase já da juventude, um período de transformações, de desafios, que muitas vezes ali vai ajudar a definir os rumos da nossa vida. Quais foram, na sua juventude, os maiores desafios que você enfrentou nessa fase? Olha, eu acho assim, Lourdes, quando a gente mudou para a cidade, né, daí para enfrentarmos os estudos, né, meu pai queria que a gente estudasse, sabe? Oh, que coisa bonita. Então ele mudou do sítio, veio para a cidade. Eu acho que para ele foi um pouco de sacrifício, porque ele gostava, minha mãe também, né, eles não eram acostumados a morar na cidade. Mas para poder investir nos filhos, ele veio para cá, principalmente nos mais novos, né? E aí, estudamos aqui em Itaporã, no Rodrigues Alves. Depois, fui estudar no Colégio Imaculada Conceição. Naquela época, até tinha já ônibus particular, né? Uhum. Mas a gente enfrentava ônibus de linha. Para estudar. Acordava tipo 6 horas da manhã, tinha que pegar ônibus na rodoviária. Com sol, chuva, frio, ia para Dourados, descia na Presidente Vargas, tinha que ir para a escola a pé. Voltava, às vezes, meio-dia, 1 hora, né? Depois fui estudar no Colégio Objetivo também, enfrentava as mesmas situações, bem mais longe, e com garra, com determinação, com força de vontade, porque eu queria realmente. Tinha aquele desejo para vencer. Desejo de vencer mesmo. E eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como, assim, gratificação mesmo de ter conseguido enfrentar tudo isso e sair vencedor, né? Ser vencedor, palavra certa. E houve algum momento assim decisivo ou influência marcante que direcionou para a carreira que você hoje falou, não, foi por aquele momento que eu falei, não, vou ser empresário. Teve? Ou foi construindo ao longo do tempo? Nesse período, eu tinha 16 anos de idade e eu tive o meu primeiro emprego, que foi lá no escritório central. Naquela época, a gente começava a trabalhar jovem, não tinha problema. Verdade. Sabe? Hoje é mais complicado um pouco, mas eu com 16 anos... E não ficou traumatizado porque começou novo, né? Que a turma tem medo. Não tinha, como é que diz? Os nossos pais não deixavam a gente ficar... Ocioso, não. Ou estava indo no sítio, trabalhando, fazendo alguma coisa, acompanhando ele, ou tinha que trabalhar em algum lugar.
Para E ganhar ali eu comecei o meu primeiro emprego. escritório central. E ali eu adquiri muito conhecimento, né, de administração, de contabilidade, parte tributária. Isso foi me dando assim uma boa base, sabe? Ao ponto de que eu virei sócio do escritório aos 18 anos de idade, né? E depois, aos 20 anos eu me casei, aí vem uma nova história, né? Mudei de ramo. 20 anos, né, se casou. E lá nessa fase de juventude, né, você imaginou que você estaria onde você está hoje? Olha, Lourdes, eu não imaginava, porque naquela época, assim, eu era uma pessoa muito tímida, sabe? Eu não tinha vontade de enfrentar, às vezes, uma carreira empresarial, principalmente no ramo do varejo, onde você tem que se expor bastante, você tem que ser um bom vendedor, você tem que Verdade. conversar bastante, você tem que lidar com pessoas constantemente, né? Eu, na área que eu estava, que era administrativa no escritório, já estava bom para mim, né? Eu até já tinha meio que estava confortável com aquilo, de que eu Já iria, tinha naquele já patamar tinha ali. meu ramo de negócio, eu já tinha condições de sustentar minha família tranquilamente, um bom padrão de vida dava para eu É. tocar tranquilamente, sabe? Mas as circunstâncias aparecem e a gente gosta de enfrentar desafios. Opa, essa palavra é boa. A gente vai para cima mesmo. Se as oportunidades surgem, a gente tem que estar preparado para não deixar passar. Entendeu? Isso. O Edilson, e com essa base na tua infância, na tua juventude, lá com a enxada e a botina que o pai deu, na juventude tendo que enfrentar ônibus, né, indo para a escola, sua trajetória profissional foi ganhando uma intensidade. Hoje você comanda duas lojas, né, Móveis Plaza. Você enfrentou desafio, construiu uma carreira sólida, a gente conhece como que é. E o que te motivou a você entrar nessa carreira de móveis, eletrodoméstico? Certo. Qual que foi o gatilho, vamos dizer assim, a chave que virou? É aqui que eu vou. Lourdes, como eu estava no escritório, né, e eu já tinha uma base, como eu disse, conhecimento administrativo, tinha conhecimento de contabilidade, de base tributária. O Marcos Caldeirão, que era meu cunhado, ele que administrava a Lojas Caldeirão na época, aqui em Itaporã. Como eu casei com a Milena também tinha uma participação na loja. Ah, E aí o Marcos, ele queria expandir os negócios. Aí ele veio no escritório me convidar para ser sócio dele numa nova loja na cidade de Maracaju. Mas eu lembro perfeitamente, eu falei, Marcos, mas o que eu entendo de imóveis, cara? Eu tô tranquilo aqui, nunca e firme ali já no. firme, nunca passou pela minha cabeça de mexer com móveis, né? Mas aí ele me convenceu, falou, você já tem conhecimento, a parte mais difícil de uma empresa é a parte administrativa, você tem base, por que que a gente não expande os negócios? Se eu não tiver quem fica na loja, é mais complicado para eu sair e tal. Né? Eu era bem novo, como eu te disse, tinha 20 anos de idade naquela época. O Nossa, Marcos também era novo, tinha 26 anos, né? Mas a gente tinha vontade de vencer, sabe? sim. E aí entramos num acordo, né? Eu acabei vendendo a parte do meu escritório, eu vendi um carro que eu tinha, vendi outras coisinhas, a gente juntou um dinheiro. Ele também negociou o carro dele, nós juntamos as forças, né? Fomos em Maracaju para olhar um salão. Sim. Já voltamos de lá com o salão da loja alugada, prédio do depósito alugado. Na época alugava telefone, nós alugamos Alugando telefone também. telefone. Então, assim, foi tudo muito rápido. E quando eu menos esperava, em 1º de novembro de 1991, a gente estava com a loja de Maracaju sendo inaugurada. E a Nossa. partir desse momento, o Marcos ficou lá e eu assumi a loja de Itaporã. Então eu fiquei sem o carro, mas eu comprei uma F4079 na época Ó, e falei, vamos fazer esse carro de entrega. Era meu carro de passeio por algum tempo. era tudo E ali. o Marcos também, e nós fomos lutando, cara, graças a Deus, com pouco tempo. As duas lojas estavam bem encaminhadas, né? E ele ficou para Maracaju, eu fiquei em Itaporã e graças a Deus todos os dois Prosperado. prosperamos e deu certo. E eu estou feliz demais de estar no ramo de imóveis, ele é doméstico, Sim. há praticamente 34 anos, né? Vai completar esse ano. 34 anos. É. E é o que eu ia te perguntar aqui, se houve algum desafio significativo
que você encontrou na sua carreira. Eu penso que essa de você dispor dos seus bens para investir né? é desafiante, não é? Na época, assim, o que eu enfrentei mesmo de desafios foi entrar num ramo totalmente desconhecido, né? Eu não tinha noção. Que eu me lembro bem, assim, que eu me apeguei aos colaboradores que já tinham na loja, que era o Reginaldo, o seu Olha, tio Argemiro Fortes, né? Quem mais, seu Natal, na época, a menina do caixa, eu acho que era a Sueli Sanches, trabalhou na igreja há bastante tempo. sim. Foram as pessoas, Lorival, foram as pessoas que me acolheram e que me apoiaram ali dentro. Porque é bastante jovem, né? Tudo. E Então, aí eles foram me ensinando, sabe? Ó, como que se vende um colchão, como que se vende um guarda-roupa, como que se diferencia esses produtos de um do outro, né? Atender representante, poder fazer uma boa compra. Eu não ficava sozinho, mas eu falei com muita humildade, se Deus quiser, eu vou encarar, vou procurar aprender com essas pessoas para que depois eu possa também expor as minhas ideias, de inovação, sim, né, jovem, de né? novidade, de gestão. E Sim. deu certo, deu certo. Graças a Deus aí a loja expandiu, né, cresceu bastante. Estamos até hoje aí. Isso que você falou, eu quero me dirigir você que está nos seguindo até agora. Veja bem, ele proprietário, né? Patrão, poderíamos dizer assim, mas ele olhou para os colaboradores, para os funcionários. Ele viu que tinham mais experiência naquela venda em alguma coisa e ele pensou: vou aprender com eles e depois eu passo as minhas ideias inovadoras. Isso é muito bonito, né? Eu acho que serve de alerta para os empresários. E, o Edilson, quais assim os valores que você considera essenciais para alcançar sucesso nos negócios? Isso eu quero que você responda e depois você dá um conselho aqui nessa câmara para quem está nos acompanhando. Olha, Lourdes, os valores são muitos, né? Eu trago de berço, né, a honestidade. Opa, Isso aí, meu pai sempre falava, ó, assinatura não paga a conta, mas palavra paga. Então você cuida para olha, falar, seja honesto nos seus negócios. Você pode às vezes até pichinchar, brincar e pensar, mas depois que você fala, você tem que honrar, né? Então eu trago isso nos meus negócios, né? A palavra ética, eu também sou muito ético nos meus negócios. Procuro cuidar que nem diz o outro, da minha vida, ficar atento ao que está acontecendo em volta, né? sim, Mas a gente tem que estar ali com muita ética nos negócios, né? Respeitando todos os adversários, os concorrentes, os colaboradores, clientes. O respeito também isso, é um outro valor, princípio, né? A questão da inovação, valorização da equipe, dos colaboradores, entre outros valores que nós temos dentro da nossa empresa, que eu falo sempre, né? Nunca prometa aquilo que você não consiga cumprir, que depois isso. você passa vergonha, né? Então a gente É porque alguém vai chegar, vai cobrar, vai né? Vai cobrar. pedir, né? É, Aquilo, ó, você me disse isso e eu sei que exatamente. você tem algo, não sei se ainda continua. Vocês fazem oração antes do trabalho? Parece que uma vez eu cheguei bem no Isso. começo, ainda É. tem. Lourdes, o que que aconteceu? A gente, desde que eu fiz o cursilho, daqui a pouco nós vamos entrar nesse Sim, assunto, mas eu coloquei como uma regra de vida, né? Da gente trazer Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Seja na família, no trabalho, no lazer, na, no- na, em- na comunidade, onde você estiver, né? Você está evangelizando. E sim. aí dentro da empresa a gente tinha realmente as nossas orações. Era todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aí entrou a pandemia e Ah, nós fomos obrigados a parar, porque eles não aceitavam aglomeração. aglomeração. E aí, depois disso, a gente não conseguiu retomar. Mas isso aí mexe comigo, né? Porque a gente sabe que faz falta. Mas é lógico, não tem esse momento da oração, mas Deus está presente a todos os momentos Nas dentro ações. das nossas ações, dentro da nossa empresa, dentro das nossas atitudes ali, constantemente. O Edilson, você acredita que desde a sua formação de infância, juventude, agora, isso foi o ponto fundamental para o seu sucesso empresarial?
ter Deus na minha E é vida? Deus em toda a sua Eu acredito que formação. sim, porque, como eu te disse, a minha família, meus pais sempre foram envolvidos com a igreja. Nós, quando morávamos no sítio, meu pai tinha caminhão e os vizinhos ainda não tinham. A gente trazia toda a vizinhança em cima do caminhão para vir na missa, todos os Olha, domingos. Isso aí eu tenho também isso na minha memória. E eu encontro pessoas hoje mais velhas que falam assim: ó, lembro de você dentro da igreja com aquele cabelinho todo enrolado, loirinho, loirinho, loirinho. na igreja, no colo do seu pai, no colo da sua mãe, porque isso era sagrado, a gente frequentava. Meus pais rezavam terça em casa. Você é testemunha disso, Eu ia porque te você falar, ia lá na nossa casa, isso há fazer quantos anos novena, hein? fazer novena, E era né? sagrado, né? Sagrado, Quando então. vocês já moravam aqui na cidade. Ô, Edilson, nós sabemos que atrás de grandes trajetórias, né, existe sempre um apoio familiar, né? Sua história profissional, pessoal, sem dúvida, foi um suporte, como você está dizendo, dos ensinamentos da sua família. Então, eu pergunto, como sua família influenciou e apoiou sua carreira profissional? Olha, eu tenho um orgulho muito grande da minha família, da família nós construímos juntos, eu e a Milena. Nós temos 3 filhas, a Marina, a Cibele e a Lisandra. Temos 2 genros que já estão casados, né? É, sim, Que é o Hermano e o Paulo. E a Lisandra namora também o Vinícius, a gente já o considera meio também, da família. graças a Deus, né? E também temos um neto, Nossa, que que é o George, e temos um neto também por consideração, que é filho do meu genro, do Hermano, o Gabriel. tenho Entendeu? É, um filho. isso. E isso é a constituição da nossa família, graças a Deus, né? E ela é a minha base, né? É onde eu me realizo. Eu não sou de ficar rodando por aí, né? Eu fico em casa. Em Saio casa, do trabalho, vou para casa, é o né? melhor lugar, não É o é? melhor lugar, é onde eu invisto o meu tempo, é onde a gente investe aí as nossas economias, é no lar, né, cara? Eu me E sinto feliz demais. pensa, E, você é bastante jovem sendo avô, né? Vai checar bisavô, se tataravô, Deus porque é quiser. bastante jovem. Você pode compartilhar, assim, algum exemplo como o apoio da sua família naquele momento foi fundamental? Olha, eu tenho coisas boas, né? Que eu, logo que eu assumi a loja, eu fiz também alguns planos de futuro, né? Que eu gostaria de expandir essa loja. Falei, cara, eu estou aqui e eu preciso fazer crescer, Sim, para que essa loja produza mais frutos, para que mais pessoas venham desfrutar também do que essa loja tem para oferecer, né? Gerar mais emprego, eu sempre gostei, me esforço ao máximo para gerar emprego, né? Porque eu quero que mais famílias também, né, se desenvolvam, né? sim, Então nós, quando fomos fundar a segunda loja ali em frente da prefeitura, sim, era um desafio muito grande. As pessoas, mas você vai verdade. abrir uma segunda loja sua mesmo, dentro da própria cidade, né? Será que isso é interessante? Mas eu via como uma boa oportunidade. Deu certo. Eu tive o apoio da família, não só da Milena, minhas meninas eram bem novas ainda, mas dos meus pais, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, irmãs, todos falaram: não, vamos para cima, o que precisar fazer, né? A gente vai estar ao seu lado. E foi muito bom. Depois eu fui inaugurar uma loja também na cidade de Bonito. Lá era uma filial também, Bonito naquela época, em 95, não tinha asfalto daqui É, para lá. Lá também era uma cidade, o nome era bonito, mas a cidade em si era não bem era não era, era só tinha bem os recursos naturais, naturais, que mas eram lindos, né? Mas a cidade em si estava um pouco atrasada ainda, mas eu é, já imaginava ia que ia crescer, crescer, porque esse Bonito era conhecido mundialmente, estava entrando na mídia. entrando Falei, na cara, isso vai mídia. crescer. E o turismo, né? Nem se, Sim, é uma coisa que cresce, né? E uhum, as pessoas levam dinheiro para com onde tem o certeza, turismo. E graças a Deus deu muito certo também. Hoje eu não tenho mais a loja lá, está Ah, com o não meu tem. cunhado, Ah, né? mas ela existe, Ele então. existe e também prosperou muito, entendeu? Porque eu também era investidor. Eu falei, eu abro o negócio, mas depois a gente também negocia, né? Negocia, é E verdade. deu certo, ele está com a loja lá, casou lá, tem os filhos lá, eu sou Olha, parente do filho dele. Então, quantas coisas qual que boas. é que É está o lá? Pedro.
Olha, É, que bom, o Pedro, olha, vou me sentir toda é. faceira aqui. O Pedro foi meu aluno de Olha catequese. aí que E beleza. não, esses tempos atrás, até no encontro que nós tivemos assim de estar junto, era num velório, não lembro de quem que era, e ele estava com a família, achei tão lindo É, quando ele chegou e apresentou para um filho já maiorzinho, assim, falou: "Ó, essa aqui foi a minha catequista." A gente fica feliz, né, da pessoa é, lembrar que você passou pela vida dele. Eu fui poxa catequista vida, do Pedro. bom Que bom que demais. está lá. É o Graças a meu Deus. abraço para E um ele. momento assim que eu considero triste na minha vida, assim, empresarial principalmente, né? E foi quando eu tive um sinistro naquela loja, Sim, em frente da prefeitura, lembro. né? Então, Ali você queimou, perdeu tudo. praticamente deu perda total ali, né? Aham. Mas a família estava do meu lado também. Quando eu cheguei em Poxa, casa, que eu comentei com a Milena, falou, ó, ela não pôde ir lá na sim, hora, porque as meninas eram crianças pequeno. pequenas ainda, ela ficou cuidando, né? Aham. Ela via só a A fumaça fumaça. preta, né? Aí eu cheguei em casa e comentei, ó, deu perda total e ainda não tem seguro naquela loja. Infelizmente, estava sem o Nossa. seguro. Nós tínhamos seguro Olha, de tudo, mas daquele prédio, naquele momento, naquilo não por um tinha lapso, eu não sei o que aconteceu, um descuido realmente e não estava segurado. assegurado. Falei, mas Deus é muito maior do que isso, né? E nós Uhum. vamos virar o jogo, né? Sim. E aí a equipe nossa de funcionários naquela época, eles fizeram uma homenagem para nós, assim, no salão até da assistência social, e reuniram todos lá, e cada um com um cartaz na mão, assim, que me emociona, porque eles falavam assim, que a plaza não era construída de paredes, mas sim de pessoas. Nossa, chega a arrepiar, hein? E eles iam cuidar de tudo para organizar aquela loja, para tentar viabilizar alguma forma, né, da gente poder recuperar um Recuperar. pouco do que tinha perdido ali, né? Uhum. E eu trouxe todos eles para a Cara, loja um que está até hoje, né? Falei, a sim, gente não vai, mesmo que passe por alguma dificuldade, nós vamos sustentar todo mundo aqui, nós vamos unir as forças e vamos dar a volta por cima. E graças a Deus, deu certo, deu certo, sabe? superou. Superamos e é uma coisa ruim que fica, né? Mas Mas é serve um também, né? aprendizado também, sabe? De você, Um aprendizado. mas Um faz parte lápis, da né? vida. É até ver para gente, no caso, falou não estava segurado, até para a gente ver também que às vezes o ser humano tem falhas, né? E a Exatamente. gente se reconhecer muitas vezes. Isso. O Edilson, além dos desafios no mundo dos negócios, da família, sua vida, ao meu ver, é marcada por um forte compromisso com a fé Sim. e também pelo serviço comunitário. Já pude, agora nos últimos 3 anos, estar participando de ver o seu serviço comunitário. Certo. E expressa também essa fé através da pastoral do Cursilho. Certo. O que te motivou a você entrar na pastoral do Cursilho? Lourdes, eu quando eu era jovem também, eu tinha um amigo meu que era o Oscar. Ele era filho do gerente do Bamerindos. E a gente fazia preparação para crisma. E um dia o padre Wagner Galvão, não sei se você o conhece, ele era de Itaporã. Não, E era não. amigo nosso também. E a gente era envolvido com a igreja, a gente tinha grupo de teatro, Olha, E aí ele convidou, "Ô, vamos dar aula de catequese?" Cara, vamos, uma experiência diferente aí. olha, aula Então de até isso, eu fui por um período de 6 meses, mas eu Você fui foi professor catequista. catequista, não é professor, né? Não deixa Catequista, de ser um professor, A Milena me corrige, que ela não ah, quer que fala professor, né? É catequista, né? catequista. Aham. E depois, a gente, quando nós casamos, logo em seguida, nós fomos convidados para fazer o cursilho. E eu até fui um pouco resistente na época, né? Porque, rapaz, entrar no cursilho agora Aham. é uma coisa que depois você dificilmente Se você compromete, se né? compromete, né? Ali é difícil sair. Mas graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, né? Porque isso foi em 1997 e nós estamos no movimento de cursilhos até hoje, Sim, ininterruptos, todas as quintas-feiras, ou na época era quarta-feira, depende, mas hoje é quinta, né? sim. Já fomos coordenadores do grupo aqui em Itaporã, fomos coordenadores de cursilho em Dourados da Diocese, já fui participar de cursilho lá na Fazenda Itamaraty,
Olha, para evangelizar naquela fazenda, né, que hoje é uma comunidade, né? comunidade, entre outras participações. E eu me sinto muito feliz, muito bem acolhido nesse movimento que tanto engrandece a gente, né, espiritualmente, em relacionamentos de amizades boas, dentro da Sim, igreja, poder servir a minha comunidade, dando mensagens, né, sim. entre outras coisas. Então, E essa experiência como membro do Cursilho, atualmente, como você está? Só como membro ou participa de liderança? Tem algum cargo não, nós ali? estamos somente como membros mesmo, mas nós somos convidados agora para o próximo cursilho, a gente vai estar trabalhando, vamos estar dando mensagens lá também, eu e a Milena. Olha Graças a Deus. Então a gente que está sempre coisa linda. ativo, mesmo tendo outras atividades, mas a gente Que não são desliga do muitas, né? cursilho. É. E que impacto essa vivência teve na sua vida pessoal? O que eu mais sinto é realmente colocar Deus em todas as coisas que a gente vai fazer, na nossa convivência familiar, no trabalho, no lazer, na política, as nossas atitudes, as nossas ações, estar evangelizando, por mais simples que seja, mas a forma com que você se apresenta, com que você toma atitudes, pensando sempre que se isso está agradando a Deus ou não, eu acho que faz toda a diferença. E o Cursilho vem para complementar isso aí, é colocar Deus dentro da nossa família, do nosso lar e E seguir em frente. isso é muito lindo. Mas nós vamos para outro capítulo, como eu disse para vocês. Ele está em diversas áreas, né? E isso é bom. A trajetória, você tem uma trajetória linda de serviço, de liderança, mas uma também que é muito importante, a experiência no Rotary Club de Itaporã, onde você não só participou, mas você exerceu um cargo de destaque como governador. E eu gostaria, de forma assim, de que forma o Rotary te ajudou a moldar a sua visão de liderança e serviço à comunidade, e que você falasse um pouquinho também como que é o Rotary, porque tem muitas pessoas que às vezes pensam que ele é só local. Fale um pouquinho como que é na sua vida o Rotary. Lourdes, eu comecei na família Rotária em 1989, como rotaractiano. Nós somos fundadores do Rotaract aqui em Itaporã. Sim, E aí, esse é um clube de serviço, né, que é um braço do Rotary, né, e para jovens. E a partir daí eu comecei a conhecer o Rotary. Em 1993 eu tomei posse no Rotary Club, no dia 1º de abril de 93. Estou até hoje também nesta entidade. É sim. um clube de serviço, ele é mundial, ele existe desde 1905, Nossa, né? Já passou aí dos 100 anos. Nós estamos com aproximadamente 1.200.000 rotarianos no mundo, é e bastante gente bastante gente trabalhando. trabalhando. E em aproximadamente 220 países e regiões geográficas. O Rotary, como ele é muito grande, então ele é subdividido em distritos. E Sim, no Brasil nós temos 31 distritos, né? E o nosso distrito aqui se chama 4470. E nós temos os Rotary Clubs em cada cidade. Então aqui em Itaporã temos o Rotary Club de Itaporã, do qual nós fazemos parte, né? Que você sim, também é eu rotariano, sou né? rotariana, estou aprendendo muito. Isso aí dentro do Rotary, ele é um clube de serviço que fomenta a paz mundial, a compreensão mundial, E que vai ajudando, né? Quando ajudando. você fala distrito, que nem o nosso distrito aqui, o que que abrange aqui, só para os nossos seguidores atender? Isso. Pega Itaporã, por O, estado, vamos o dizer, nosso né? distrito ele pega o estado de Mato Grosso do Sul todinho, Sim. parte do estado de São Paulo, onde começa aqui em Havaiandava, até lá aqui em Andradina até Havaiandava, e Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai. Olha aí que interessante, Aí né? dentro do Rotary Club a gente tem o presidente, do qual eu também já fui presidente por 2 vezes, você também já foi Sim, presidente. E a gente tem as comissões, né? O presidente, tem o secretário, tem o tesoureiro, tem protocolo, entre outros. Todas essas funções que a gente ocupa ali, o Rotary é muito inteligente, é para fazer com que você assuma cargos e você possa melhorar as suas habilidades,
né, Verdade. de falar em público, de se comportar perante outras pessoas, né, de organizar eventos. E tudo que organiza é devolvido para a Isso tudo comunidade, faz né? com que você cresça como pessoa, porque você assume responsabilidades e aquilo exige de você que você estude, que você se aperfeiçoe, que você, né, melhore. Então eu acho que o Rotary nesse ponto me ajudou muito, Sim, sabe? Ele fez com que eu também crescesse, fosse, né? é isso. E você tem uma parte muito linda, além de ter sido presidente do Rotary Club aqui de Itaporã, você também chegou a ser governador. O que é ser governador do Rotary? O governador, ele é É de o um distrito, acho que do eu distrito, formulei a é. pergunta. Ele é para administrar os clubes, né? Então, como nós éramos em 31 governadores no Brasil do nosso ano, Sim, eu enfrentei o ano da pandemia, para você ter uma ideia, no ano verdade. 2020 e 2021. Foi um ano desafiador, você ser governador. Eu tinha uma preparação todinha para visitar todos os clubes do distrito, quer dizer, viajar o estado inteiro, Sim, parte do estado de São Paulo e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. E de repente fomos surpreendidos com a pandemia. Mudar totalmente o estilo de reuniões. O carro que eu tinha preparado para viajar, revisadinho, tudo pronto, ficou na garagem. O sim. que foi o mais importante naquele momento? Um notebook. E reuniões virtuais. Eu nem tinha conhecimento. Tive que me aperfeiçoar, tive que buscar inovação, fazer comunicação pelas telas, convencer, né? Ter ali um poder de persuasão muito grande para fazer com que os clubes não parassem de trabalhar pela comunidade, Verdade. né? A incentivar o uso de máscara, a incentivar a A ficar vacinação, a vacinação. se recolher, a um ajudar o outro, porque nós tínhamos companheiros que não tinham habilidade de usar computador. A gente usava filhos, usava interactianos ou taractianos para estar ao lado, Dos mais para ensinar, para idosos, que né? ele não se isolasse por completo, senão ele ficaria ali uma pessoa mais isolada ainda. Já estava difícil, imagina ficar longe, não conversar, não ver as pessoas, né? E isso trouxe muitos bons resultados durante aquele ano, Eu acho que sabe? até esse resultado foi o que alavancou para hoje ser, que permanece em muitos lugares, é virtual, Exatamente. né? Nós conseguimos colocar um grande número de novos associados no Verdade. Rotary, mesmo com as telas. A gente fazia posses virtuais. Nós conseguimos fazer com que empresas fizessem contribuições através do Rotary, porque as empresas queriam ajudar a comunidade, mas não sabiam como. Aí o Rotary entrava pela credibilidade, pela confiança com que tinham, e as empresas vinham nos procurar porque queriam nos ajudar, sabe? Então foi um ano fantástico, maravilhoso, onde a gente não, Mesmo diante daquela mesmo diante da dificuldade. pandemia, e nós conseguimos manter clubes, fundamos clubes novos, pra você ter uma ideia, Verdade. clubes novos durante o período da pandemia, arrecadação para a fundação, né? Foi Sim. fantástico, empresas cidadãs, clubes cidadãos, tudo que você imaginar de Rotary, nós conseguimos aí com bastante otimismo e inovação fazer com que E desse foi certo. muito exitoso, né? Governador, falar assim, governador do Rotary, aqui para Itaporã, algo assim, falando em nome do Rotary, aqui do clube, que você poderia pontuar que é imprescindível para a nossa comunidade, assim, o que o Rotary devolveu para a comunidade. O Rotary aqui em Itaporã já tem mais de 50 anos, né? Sim, Você também como presidente celebrou o nosso cinquentenário sim, de Rotary. Então você vê, ele tem grandes e relevantes serviços prestados à nossa comunidade, que a gente não pode desmerecer jamais. Todos os presidentes que passaram pelo sim, Rotary deixaram a sua marca, a sua história. E o verdade. Rotary tem uma vantagem, né? Porque a gente trabalha com a continuidade. Então, Isso que é quem interessante, faz né? é o Rotary, não é o presidente A, o presidente B. Nem evidencia o nome da pessoa. É o Verdade. Rotary, É, porque abrange todos os companheiros. Então, quando a gente fala o Rotary, é isso. é a Né? É a instituição, né? instituição. Aí, recentemente, nós tivemos foi no ano da minha governadoria, por coincidência, né? Mas foi Sim, a construção do pronto-socorro de Itaporã, sim, onde o Rotary, né, abraçou a causa, conseguiu recursos junto com a comunidade, junto com o poder público, junto com o juiz, promotor, e construir a parte física, né, do sim. pronto-socorro.
E, através de um projeto global do ano da nossa governadoria, com um parceiro internacional da Índia, nós conseguimos os recursos para equipar, no valor de aproximadamente R$ 200 mil. Foram aí os Verdade. equipamentos do pronto-socorro, que estão entregues para toda a comunidade, desde mamana caducando, que nem diz Sim, outro, pode, né? todos podem usar. Quem precisar está ali à disposição. Para quem passa por aqui, às vezes ocorre um acidente, está ali, Tá ali. né, para salvar vidas. A gente costuma dizer que o Rotary salva vidas sem ser médico, né? Olha que Porque a bonito, gente é está aí verdade. se preocupando com as pessoas. E isso é importante, você que está nos acompanhando, porque às vezes ouve falar outra e pensa que é só socialmente. Não, é um trabalho da comunidade. E, governador, e mulher pode ser rotariana, né? Sim, mulher pode ser rotariana. A gente entra no Rotary não é pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. O Rotary é a primeira coisa que a gente precisa para ser rotariano, é ter uma profissão Sim, digna, respeitada, né? E o Rotary, como se diz, vai avalizar ou não. avaliza você Sim. como sendo uma pessoa íntegra, de caráter ilibado, honesta, né? E é isso que a gente vive no Rotary, uma amizade desinteressada. E o principal para ser rotariano é ter o espírito servidor, porque ali nós não estamos para levar vantagens, mas sim Isso, para oferecer o nosso conhecimento, as nossas habilidades, as nossas atitudes e o nosso serviço de forma gratuita. A gente verdade. paga para ser rotariano, né? Verdade. Às vezes Entendeu? a comunidade, né, É. não Além do sabe. nosso trabalho, a gente tira um tempinho para poder ajudar as pessoas que mais precisam da gente. Governador, agora eu quero falar, voltando a atenção, olha aí, dessa parceria Móveis Plaza e Hora Mais, que é o nosso podcast. Certo. O que te levou a ser o nosso patrocinador oficial? O que te motivou? Lourdes, eu acho que é a parceria mesmo, né? Nós já estávamos juntos há quantos anos na Rádio Alvorada? Outubro agora, deste ano, completará 25 anos. Como parceiros, Como sempre parceiros. incentivando, investindo no programa de vocês, porque eu sei que o trabalho que vocês fazem na Rádio Alvorada é muito importante, levando a palavra de Deus para as comunidades. E aí você vem com essa novidade de um podcast em Itaporã. Eu sei que existe em praticamente todas as cidades, né? Sim. E Itaporã não tinha. E você tem, assim, jeito para coisa. Opa, Você é bem conhecida na cidade, se comunica muito bem. E eu falei, por que não a gente não investir? Vamos dar apoio para que isso dê certo aqui em Itaporã também. E seja um negócio bem profissionalizado, bem bonito, né? Então eu estou assim muito feliz de patrocinar esse seu programa que tem trazido aí quantas coisas importantes, quantas pessoas já passaram por aqui Sim. para trazer assuntos relevantes aqui para nossa cidade, para abrir a nossa mente. sim. E então é isso. E eu quero continuar investindo aí, te ajudando para que você possa fazer com que esse programa seu aí cresça ainda mais, né? Ai, que coisa boa, isso fica feliz eu e minha equipe, né? Da meu diretor aqui, o Cláudio, o Cássio, com certeza ele está lá embaixo, como ele chegou um pouquinho atrasado, que ele sempre fica sentadinho ali, mas ele está ali embaixo com o seu notebook olhando essa nossa conversa aqui. Ô, Edilson, vice-prefeito, qual é a importância que você tem? Porque eu sei que você não apoia só aqui o meu podcast, o nosso podcast. Sei que a Rádio Coração também. Eu sei que em várias outras áreas, muitas vezes você nem fala ali quietinho, mas eu sei que você apoia. Por quê? Lourdes, eu gosto de associar a minha marca com marcas fortes também, sabe? Opa, com coisas isso é boas, né? Então, Rádio Coração, eu quero poder evangelizar. Eu não sou um bom comunicador, mas a rádio é. Então, se eu invisto na rádio, a palavra de Deus chega também nas pessoas. Então, é uma Nossa, forma de eu estar querido. evangelizando através da Rádio Coração. Isso é muito bonito. Isso há muito, desde que a rádio começou aqui em Itaporã, eu também sou participante ativo. Participei da Sei. diretoria da rádio já. Sim. Então, eu gosto de investir na Rádio Coração, porque eu ouço muito, a programação é muito boa. Entre outras coisas que acontecem aqui no município,
dificilmente você não vai ver a loja lá. A Plaza sempre está envolvida, porque as pessoas têm prazer também de vir falar com a gente. E eu não gosto de deixar ninguém sair de mão abanando. Eu Isso eu sou testemunha. sempre ajudo um pouquinho, mas eu Verdade. gosto de ajudar. Primeiro, para incentivar, principalmente as crianças. Chegam lá das escolas morrendo de vergonha para ir pedir alguma coisa, para fazer uma viagem, uma Verdade. formatura, alguma coisa, né? Isso. E eu brinco com elas, faço questão de atendê-los dentro da minha sala com muito respeito. Por quê? Porque aquilo vai marcar a vida dessas crianças, né? E você faz um investimento nelas que lá na frente vai trazer bons resultados, né, para nós. Então a Plaza está envolvida aí com todos os eventos da nossa cidade, com muito prazer. Edilson, agora chegamos a uma fase mais recente e eu acredito que desafiadora da sua tragédia, da tua trajetória, que é a vida política. Certo. Nós sabemos que, como vice-prefeito, você tem a oportunidade de transformar aqui a nossa comunidade através de políticas públicas, né, e iniciativas que com certeza visam o bem comum. O que te inspirou para você entrar e assumir o cargo de vice-prefeito? Lourdes, o que acontece? Eu já tinha participação na comunidade através da igreja, através do meu trabalho, através da família. Fui também participativo aí no esporte, já dei minha contribuição sendo vice-presidente do time, participando do clube de campo, através da associação comercial, fui presidente por 2 vezes, né? Então eu estava realmente bastante envolvido nessas coisas. Na política eu não tinha participado ainda, né? E aí chegou a oportunidade. Em alguns anos atrás eu também já tinha sido convidado para participar mais ativamente da política, sabe? Mas por algum motivo ou outro a gente não estava preparado. A gente tem os filhos ainda em formação, no Olha, nosso trabalho, através do comércio, né? Estava ainda estruturando um pouco mais. E eu acho que se eu tivesse partido naquele momento, talvez a minha maturidade também não estivesse ainda no ponto, né, para encarar esse desafio. Mas agora eu achei que já era o momento, sim. né? As filhas, né, É, já todas adultas, né, adultas, praticamente encaminhadas, né? exatamente. Eu, num bom momento, sempre, né, com a minha família, de relacionamento, nos meus negócios, tudo caminhando bem. Eu falei, eu acho que já dá para eu começar a participar um pouco mais da política. E o Tiago Carbonaro me convidou para entrar junto com ele como candidato a vice-prefeito, né? E eu aceitei de bom grado. Eu não vejo desonra em Uhum. ser candidato a vice-prefeito. Muito pelo contrário, né? Eu me senti orgulhoso ao estar ao lado dele. É uma boa pessoa, uma pessoa com capacidade administrativa, com uma boa índole, honesto, uma pessoa de família, né? Tudo o que a gente precisava para ser um prefeito Itaporã, na pessoa do Tiago, né? E eu, como vice, eu acho que eu ia fazer um complemento muito bom junto com ele naquele momento. E deu certo. Juntamos as forças, né? E ganhamos a eleição de uma forma, né, muito honrada, graças a Deus. E estamos aqui hoje vivendo, né, Essa essa experiência. experiência, este cargo, que eu, às vezes, eu nem lembro que eu sou vice-prefeito, porque eu continuo a minha rotina normal, sabe? Só Trabalhando, acrescentou ajudando, acrescentou, mais algum né? Eu já trabalho. fazia isso antes com naturalidade, né? De estar presente na minha comunidade. Eu não vejo, assim, que foi tão, É assim, diferente. diferente, né? E a Milena, a esposa, em toda essa trajetória ali para sua decisão, como No foi? momento inicial, ela não queria mesmo, sabe? Que eu entrasse na política. Ela foi resistente, as minhas filhas também, né? Porque a gente ouve falar muitas coisas ruins da política. Ah, você vai entrar para a política, vão mexer com a sua vida, vão falar mal de você, vão surgir muitas críticas, né, Inventar? inventar um monte de coisa. Mas, Lourdes, a gente tem que ter a consciência tranquila, né? O que eu construí ao longo
da minha vida, da minha trajetória, que você pôde conhecer um pouquinho aí, eu falei, se isso não me permite entrar na política, eu não sei o que eu estou fazendo então. Eu vou colocar o meu nome para apreciação das pessoas, de Sim, forma humilde, simples mesmo. E quem vai falar se a gente merece uma oportunidade ou não são as pessoas. Eu acho que quem tem que decidir o futuro do nosso município são as pessoas que moram aqui em Itaporã, que nos conhecem, né? sim. E estamos aí trabalhando, né? O vice, muitas vezes, ele fica um pouco de lado mesmo, é natural, É né? natural, né? Pela Quem, função. quem assume mesmo o comando do município é o prefeito, e está tudo certo, né? Sim. Tá tudo certo. A gente fica na retaguarda, né? De Para dar prontidão, um né? Que se apoio, isso, precisar também, mas a né? gente troca ideias, conversa e tem um bom relacionamento de amizade e também de administração, e eu creio que tem tudo para dar muito certo, para que Itaporã realmente tome aí o rumo do desenvolvimento, né? E Itaporã está em boas mãos, eu tenho certeza disso. O, Edilson, você tem dentro de si assim, alguns objetivos, algumas metas, alguns projetos para o nosso município? Sei que vice, né? Né? Tá ali o prefeito, mas você deve ter no seu interior algumas metas? Tem? A gente sempre pensa, né, em Itaporã, num todo, né, Lourdes? A gente quer ver Itaporã bem, quer ver as pessoas bem aqui em Itaporã, sendo bem atendidas, né, pelo poder público, principalmente na área da saúde. Ter um hospital que possa atender as pessoas com mais médicos, com mais exames, com mais medicamentos, com um atendimento assim melhor a cada momento, né? E em outras áreas também, que eu falo na minha categoria, que é do comércio, né? Sim, Geração de empregos, isso. como a gente desfruta de um bom relacionamento com o governo do estado, com os nossos deputados, Isso é senadores, importante. a gente já deixou isso lá sinalizado para eles, né? Para olhar Sim, por Itaporã, isso. porque muitas vezes a gente depende do governo para que É, direcione alguma empresa para Itaporã, mas Itaporã precisa estar preparado também para para receber esses receber. investimentos. Então a gente quer colocar Itaporã num bom momento de organização, ter realmente uma área industrial adequada para que a hora que resolva vir para cá, a gente esteja preparado para receber, qualificar melhor as pessoas aqui para estar Isso. prontas para o mercado de trabalho. Eu olhar Itaporã assim num todo, sabe? Hum. Na área da educação, na área da segurança, da saúde, enfim, todos. E eu creio que a gente vai, com as Tá, nossas é pouco ideias, tempo ainda, com a né? nossa participação ali dentro, vai Sim. conseguir colocar Itaporã num bom rumo, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza. Estamos já caminhando para o final, Certo. vice-prefeito. Agora vou usar esse título, já usei de tudo quanto foi jeito, né? A sua trajetória de infância, a sua trajetória de juventude, a sua trajetória na parte religiosa, como empresário, tudo isso juntando influencia na política? Influencia, Lourdes. A política ela é feita constantemente, né? Tudo que você vai É fazer política. é política. Então, a, a, a trajetória da gente que vai Está no caminho, dando né? caminho, exatamente. Bom, estamos encerrando, você que está nos acompanhando, e eu quero dizer: se você está gostando, dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Ora Mais. Hoje nós estamos com o nosso vice-prefeito Edilson, que é patrocinador oficial do nosso podcast. Ele falou para nós das suas conquistas, das suas também, o momento que teve de dificuldade, quando, por exemplo, o incêndio na sua loja, os ensinamentos do pai. A trajetória, eu diria que é um exemplo inspirador para mim, para você que está nos acompanhando. Valores sólidos, compromisso e que observei em toda a sua trajetória, olhar para o bem comum e sempre estar em lideranças e servir. Então, Edilson, eu quero imensamente te agradecer por ter aceitado ser o patrocinador do nosso podcast
e também por ter aceitado vir conversar conosco. Mas eu quero que você, olhando para essa câmera aqui, deixe uma mensagem para os nossos seguidores e, de um modo especial, também para toda a população, os eleitores. Lourdes, primeiramente eu quero agradecer então a oportunidade de estar aqui contigo neste programa. Me sinto muito feliz. Pude aqui compartilhar, acho que pela primeira vez, um pouco da minha trajetória, da infância, da minha adolescência, da minha trajetória na minha família, no meu trabalho, na igreja e agora na política, de forma tão transparente, tão aberta, né? E deixo aí, né, um agradecimento a toda a população de Itaporã por nos prestigiar tanto no nosso comércio, tanto em Itaporã quanto em Douradina. E eu procuro sempre retribuir toda esse carinho que eu recebo das pessoas, essa escolha que eles têm pela loja. Eu procuro retribuir, devolver um pouco do que eu recebo para a minha comunidade. Às vezes as pessoas não veem e eu faço questão também que não veem mesmo, mas eu quero que um pouco do nosso lucro, daquilo que fica na loja, volte para a comunidade como benefício, como um ganho, né, para a comunidade. E desejo sempre o melhor para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e sempre esteja conosco também. Valeu, Lourdes, muito obrigado. E assim nós chegamos ao final desse episódio. Eu repito mais uma vez, se você gostou, compartilhe, dê o seu like e se inscreva lá no YouTube, Ora Mais com Lourdes Strozziati. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Quem será que eu estou falando? Estou falando da psicóloga Giselã Struzziato Rojas Sanches, que por sinal é minha sobrinha. Estou muito honrada com a presença dela. E eu cresci com aquela paixão. E quando que a gente se vê assim por gente de começar a entender, né, as coisas, aquilo foi crescendo ainda mais. Que eu brinco, né, com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo assim, acho que todo mundo deveria fazer psicologia para trazer aquela criança ela também tem a sua inteligência, ela tem o seu desenvolvimento, mas será que ela vai desenvolver? Sim, porque assim, ali a gente trabalha, né? Nós temos a equipe médica que trabalha com as medicações, mas a gente sempre costuma dizer, o remédio não é o que vai salvar aquela pessoa, porque tem muitas coisas que estão aqui. E não é uma internação, é o tratamento, né? A pessoa vai ali contar com uma equipe multiprofissional, tentar sair daquele sofrimento que eles se encontram, porque a sua mente já não é mais a mesma, os seus pensamentos já não são mais o mesmo. Tanto é, né, que a gente está falando de algo que não tem assim dizer. Então, assim, o que predispõe dessa pessoa poder levar ela também, ou seja, por curiosidade. A senhora perguntou também se tem como a gente olhar para aquela pessoa, se ela vai. Não tem. Não tem como a gente falar assim que, fulano ali, eu acredito que ele vai ser usuário, que ele vai ser um dependente químico. Ora Mais com Lourdes Struzziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.